Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho há 55 anos. O Agrotimista de hoje recebe Marcelo Farias, diretor de negócios do Sicredi, que é uma instituição financeira que vem do cooperativismo, que vem da produção, e isso é muito importante. O crédito é fundamental para o desenvolvimento do agronegócio. Então, aqui no Ceará, o Sicredi tem uma sede e agora está numa nova jornada para incrementar os seus negócios na área do campo, na agricultura, na pecuária, nos diferentes setores do agronegócio no Ceará. Então, Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui. Né? A ideia é que nós possamos passar para o produtor que muitas vezes frustra as suas intenções de crescimento, de expansão, porque tem dificuldade no crédito. Por muitos fatores, por muitos desafios, e o Sicredi é reconhecidamente um dos maiores operadores do país e tem uma atuação enorme no agronegócio. Então, aqui ainda carece de uma atuação mais forte. E agora parece que é essa a intenção de vocês, de atuar de uma forma mais intensa para viabilizar a expansão dos pequenos e médios produtores. Como é que é esse momento do Sicredi hoje? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Bom dia, Carlos. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui sobre um pilar super importante de atuação do Sicredi Ceará. Estamos agora também em São Luís do Maranhão, que é exatamente o rural, o agronegócio. O Sicredi, como você já disse, a nível nacional, ele é um gigante, né? A gente fala de bilhões de carteira. Fomos o segundo maior repassador de rural do país. O ano passado nós fomos o primeiro repassador de linhas do BNDES. E essa pujança já vivenciada lá no Sul e no Centro-Oeste, ela chega agora ao Nordeste. E essa é a boa notícia. Então, elegemos como pilar estratégico o avanço do crédito rural. Passamos o ano passado inteirinho nos preparando para isso, estruturando as áreas, conhecendo as culturas, né, catalogando, fazendo parcerias, e agora chega o momento da atuação de fato. Estamos nos fazendo presente em vários eventos, em várias feiras, divulgando o nosso portfólio de produtos e assim, estamos muito otimistas para que a gente possa, como você disse, facilitar a vida do campo, principalmente no Pronaf, no agricultor familiar, no Pronamp, no médio agricultor, porque a gente sabe das dificuldades do dia a dia, do acesso ao crédito, né, da viabilização das cadeias, da questão técnica. Então, a nossa proposta de trazer o rural para o Nordeste do país é exatamente olhando esse conjunto de ações. Bom, nós temos grandes instituições de desenvolvimento, o Banco do Nordeste é um deles, o Banco do Brasil, tem sempre um desafio que se coloca rotineiramente. Quando o juro é baixo, o acesso é difícil. Quando o acesso é fácil, o juro é alto. E aí o produtor diz, vale morrer? Qual é a solução? Como é que o Sicredi equaciona isso? Como é que você vai conseguir competir com o Banco do Brasil, com o Sicredi, quais são as linhas fundamentais que esses bancos têm, se você tem, se é compatível, e naquilo que se viabiliza com velocidade, a taxa é viável, como é comparando com a taxa de mercado, com a taxa de oportunidade que o produtor tem hoje? Bom, a gente reconhece, né, que existem grandes players no mercado atuando, mas de fato existe um gap, um hiato entre esse crédito e a necessidade do agricultor, a necessidade de quem está lá na ponta. O objetivo do Sicredi é estreitar essa relação. Nós temos nós gostamos de falar que o nosso superpoder é o relacionamento, é a proximidade. A gente tem uma equipe de vendas, uma equipe de assessores que estão o tempo todo visitando as propriedades, visitando os negócios, e isso faz com que a gente conheça melhor e mais profundamente a ação de cada um. No nosso portfólio, Carlos, nós temos taxas competitivas como os grandes players. Nós temos o Pronamp, o Pronaf,
o Moder Frota, nós temos todo o custeio, o investimento, né? Que são linhas mais de longo prazo. Então, a questão das taxas, da precificação, nós somos extremamente competitivos. O que é importante é a gente entender o momento do associado, verificar as reais necessidades dele e oferecer mais do que os produtos do rural, oferecer toda a ambiência financeira que ele possa transitar em diversas frentes, não só no rural, mas ter o apoio no cartão de crédito, ter o apoio no financiamento de máquinas e equipamentos. Agora, especificamente em relação à precificação, a gente está em linha com o mercado. Até porque o plano safra é um recurso subsidiado. Então, nós temos equalização de taxa com o governo. Então, nós praticamos as taxas que são estabelecidas no plano. Sim. Agora, com relação ao acesso, eu pude ver, participei de um programa com a Alvoar de financiamento de vacas e tudo, eu pude ver a velocidade do Sicredi, importante, mas a taxa era um pouco acima. É verdade. Eu queria Me até... parece que tem um fato novo. Parece que agora está mais competitivo, é verdade? Perfeito. Naquele momento que nós nos aproximamos daquela cadeia de valor, que você nos deu essa porta de entrada, nós tínhamos muito poucos produtos do rural efetivamente ligados aqui à nossa cooperativa. Agora não, agora a coisa mudou por completo. Eu tenho acesso a todas as linhas do rural, eu tenho acesso aos valores subsidiados, então eu estou de igual para igual com o Banco do Nordeste, que é um grande agente E esse atuante. fato começou quando? Começou agora, este ano. Sim. Só que nós ainda não ganhamos velocidade, nós estamos numa situação embrionária. Já desembolsamos alguns recursos no Cariri, na região do Vale, agora a gente está mirando ali a região norte, Tianguá, a Serra de Ibiapaba e tal. Então, é importante que a gente atenda o agricultor, atenda o pecuarista, atenda toda a cadeia do agronegócio com linhas adequadas. Naquele momento, eu ainda usava só linhas de banco comercial. Então, eu não fui competitivo. Agora, nós estamos prontos para atuar e fazer valer o nosso rural aqui no Ceará. Muito bom. Então, é importante os polos do Ceará estarem atentos para essa nova realidade. Nós vamos explorar no próximo bloco a forma efetiva que você pode se preparar para tomar crédito, né, com as diferentes instituições, mas o Sicredi, nesse novo momento, eu acho que é uma alternativa importante para o campo. Nós temos hoje 6 polos, dividimos num trabalho que fizemos planejando a agricultura do Ceará em 2 ambientes. Um corredor produtivo, que pega toda a área onde está 80% da produção do Ceará, que nasce na região norte e vai até o sul, e o coração do sertão, né? A Federação da Agricultura fez esse trabalho, e os polos estão, coincidentemente, no corredor da produção. Então tem polo na região norte, tem polo no Cariri, tem o polo da Ibiapaba, que nesses polos, o trabalho focado nesses polos, eu acho que é uma oportunidade que pode fazer com que vocês acelerem esse trabalho em favor do campo. Vamos então aqui encerrando o primeiro bloco e voltamos já. Continue aí para que nós vamos agora tratar de quanto custa essa oportunidade de crédito a partir do Sicredi. De volta com Marcelo Farias, diretor de negócios do Sicredi, né, batendo um papo aqui sobre o novo momento que o Sicredi está vivendo, com oportunidades novas para o campo. Nós sabemos que tem pilares fundamentais nas cadeias produtivas: logística, mercado, marketing, a questão regulamentar, de regulamentação, mas o crédito é um pilar importantíssimo. Sem ele não tem expansão dos negócios, sem ele não tem... muitas vezes a viabilização da própria competitividade do negócio. Então, indo no campo, Marcelo, hoje existe no Sicredi, nesse planejamento, vocês enxergam setores ou cadeias produtivas que vocês estão mais dispostos a apostar, a acreditar,
esse momento de crédito é mais para uma expansão, é mais para modernização, é mais para favorecer integradores com o pequeno produtor, vai estar mais focado no pequeno, no médio, no grande? Como é que é esse olhar estratégico? Muito bem. O Sicredi tem um olhar, né, alinhado com o cooperativismo de inclusão. Nós queremos, e a nossa missão é construir uma sociedade mais próspera. E a gente entende que para que a gente chegue nessa missão, nós precisamos apoiar muito o pequeno e o médio produtor. O grande produtor, Carlos, ele já tem acesso a linhas de crédito dos grandes players. Ele já tem muita assessoria, ele já tem muita oferta. A gente também pode fazer essa oferta, mas o Sicredi, enquanto instituição financeira cooperativista, ele tem um foco muito no pequeno e no médio produtor. E a gente traz para esse pequeno e médio produtor do Ceará, de toda a cadeia de negócio, do agronegócio, toda a expertise que o Sicredi a nível nacional já atua no país. O Sicredi é uma instituição centenária, Carlos, 122 anos de atuação. Nós crescemos e nós iniciamos no agronegócio. Então você imagina toda essa expertise, todo esse conhecimento adquirido, a gente agora ter a possibilidade, a condição de trazer para as nossas comunidades aqui no Ceará. Nós estamos presentes em todo o estado do Ceará. Nós temos 24 agências, são 24 pontos de atendimento, mas independente se eu tenho ou não uma agência naquele município, eu cubro toda a região. Tem alguns desafios para o acesso a crédito. Garantia, muitas vezes, é uma dificuldade, porque para a pecuária, por exemplo, nós temos uma terra barata em relação ao Brasil. Você vai no Paraná, o sistema cooperativista lá de tudo, as terras valem muito. Então é muito fácil tomar crédito, porque você tem uma terra valiosa que proporciona a modernização. Aqui não tem. As terras são baratas e não permitem essa expansão. Quais são os mecanismos que podem facilitar esse acesso ao crédito sem essa garantia real? Pois não. Eu queria voltar um pouquinho na tua pergunta anterior, quando você me falou das questões das cadeias e das atuações. É importante eu dizer que o Sicredi ele está aberto para todos os tipos de negócio. A pecuária, a agricultura, a floricultura. Então, a gente está atento a qualquer necessidade do campo, tá certo? Bom, dito isso, corroboro com a tua percepção. Além da questão da baixa valorização das terras comparada ao que nós vivemos no centro, oeste, no sul do país, nós temos um outro problema que é muito peculiar nosso, que é o não registro da terra. Às vezes a fazenda está no espólio, às vezes ela tem problema de matrícula, às vezes ela tem problema de constituição, né, cartoral. Então, é um desafio sim, e para isso a gente busca fundos de amparo garantidores. E o governo, o SEBRAE e outras entidades, né, o FGO, o FGI, são geradores de fundo que podem nos garantir esse empréstimo ao agricultor. Além disso, Carlos, nós temos o interesse de apoiar de forma de assessoria. Você falou uma coisa muito importante, fundamental, que não é só o crédito, é a tecnologia, é a logística, é a cadeia sendo capitaneada por um elo. Muitas vezes isso viabiliza o negócio, muitas vezes esse elo, esse distribuidor, esse agente que atua entre o produtor e o mercado facilita e viabiliza o negócio. Então, nós temos parcerias e esse é o que eu gostaria de falar. O nome do jogo chama-se parceria, Carlos. Parceria com entidades, com federações, com lojistas, para que a gente possa criar uma condição de levar as melhores ofertas para o agricultor. Algumas instituições elas estão avançando mais do que outras no crédito. Você veja, por exemplo, que o rebanho, em algumas instituições aceitam como garantia, outras não. Como é o caso do Sicredi? Aceita o rebanho, no caso de produtor de leite, o rebanho leiteiro como garantia? Sim, nós temos condições
de fazer, tanto no rebanho como na avicultura, o próprio animal em garantia. Sim. Mas eu vou convidar o nosso diretor de operações, o Tiago, para ele esclarecer os pormenores dessa questão estrutural das operações, das garantias e da viabilidade da formação do crédito. Perfeito. Então fique aí que no próximo bloco nós vamos conversar com o Tiago, diretor de operações do Sicredi, para ver essas questões de como avançar, da velocidade, porque às vezes tem o dinheiro, mas a gente não pega nele e não serve para nada para a produção, né? E o Tiago é essa operação. Quando o Marcelo fecha o negócio, a operação entrega. E eu conversava há poucos dias com um produtor de uva. Ele disse, Carlos, o negócio de garantia é tão sério que eu estou fazendo uma expansão e a minha fazenda, ela só foi considerada o solo. E com isso só podia tomar 80 milhões de crédito. Uma instituição financeira chegou e disse, não, eu vou, no caso dele é uva, eu vou considerar todo o seu parreiral como garantia, com material genético que tem, com o potencial produtivo dele. Então ele saltou de 80 para 350 milhões que ele poderia tomar. Porque o maior investimento não é a terra o mínimo é 5, 6% do investimento que se faz na produção de uva. Esses avanços, eu acho que, e essa experiência que outras instituições dão, nos ajudam a poder clarear e gerar oportunidades novas. Então, muito obrigado, Marcelo Farias. A gente trata as garantias evolutivas. Então, é exatamente nesse sentido, nesse mas o Tiago aí. vai observar melhor. Eu queria agradecer a oportunidade de estar apresentando o Sicredi como um agente importante no agronegócio do país e dizer da minha felicidade de trazer todo o nosso portfólio que está à disposição das nossas comunidades, dos nossos agricultores, aos produtores do Ceará e da Ibiapaba especialmente, eu já adianto que nós convidamos o Marcelo para estar na Ibiapaba no evento que vamos estar realizando dia 23 e 24 de outubro, o Coalizão Agro, onde os produtores podem ter uma oficina de negócios lá que possa ver essa possibilidade, porque na Serra está se pensando na modernização da produção de tomate, de maracujá, de fruta, né? O Ceará tem ainda um caminho longo, mas muito promissor para uma agricultura de alta tecnologia. Contem com o Sicredi. Encerramos então o segundo bloco. Muito obrigado ao Marcelo que esteve conosco aqui, dando todas essas luzes sobre o acesso a crédito. Converso agora, continuando esse tema de crédito e esse novo momento que o Sicredi está disposto a viver no Ceará, como uma oportunidade para o pequeno, médio, grande produtor, a expansão, a modernização, o aumento da produtividade. Nós vamos agora conversar com o Tiago Pacheco, que é diretor de operações, porque há uma reclamação muito grande. O banco tem recurso, o juro é bom, é atrativo, mas eu não consigo operar, não consigo ter acesso à dificuldade, à burocracia. Há uma reclamação geral nisso. Então, e o Sicredi tem tido um reconhecimento de velocidade, né? Como é que o pequeno produtor, o que é que ele pode esperar? O que é que ele tem que estar preparado para operar bem com o Sicredi e como é que ele pode pensar numa operação rápida na sua expansão de negócio? Maravilha. Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? Bom, vamos lá, vamos tentar responder essa pergunta e eu vou pegar um pouquinho do gancho que o Marcelo me deixou no bloco anterior, né? O Sicredi, por ter essa particularidade, o cooperativismo de crédito como um todo, essa particularidade de estar um pouco mais próximo do produtor, nos dá essa facilidade da sensibilidade, né? De estar um pouco mais próximo e entender. A gente falava um pouco antes aqui, né, da dificuldade, às vezes, fundiária das nossas regiões, principalmente quando a gente olha o norte e o nordeste do nosso país. E a gente, sim, consegue buscar outras alternativas da gente fazer a tão aclamada composição de garantia para as operações de crédito. Então, sim, né, a gente consegue ter agilidade a partir do momento que a gente observa o rebanho, a partir do momento que a gente observa os ativos biológicos, né, das lavouras que vão crescendo dentro das suas terras, né? E é natural, né? Você tocou num ponto muito importante sobre o preço do hectare, o preço da terra na nossa região. E aí a gente faz exatamente essa composição evolutiva, né?
a partir daquele valor de uma terra nua, né, entre aspas, a gente conseguir fazer essa evolução ao longo da produção. Isso quando a gente fala da agricultura, né? Quando a gente passa já para a produção de animais, né, como a pecuária, as produções que a gente tem de fazendas de camarão, né, na região que é muito comum, a gente sim vai observar a produção animal em si. Agora, um ponto muito importante, a gente tem as parcerias com os técnicos agrícolas nas regiões, que nos facilita, né? Que a gente consegue fazer o elo entre a instituição e o produtor, exatamente para dar o auxílio dessa composição desse projeto, para que a gente tenha mais facilidade, obviamente, na análise, mas o entendimento da capacidade de garantia e como a gente consegue acomodar isso tudo nessa operação. Então, acho que isso é um pouco que facilita dessa agilidade percebida por você. Tiago, tem algumas empresas que conseguiram, por exemplo, dar como garantia um contrato fixado com o integrador. Então, um contrato por 5 anos de um fornecedor de leite para um laticínio, isso pode ser considerado como garantia? Com certeza, com certeza. Como a gente falava no bloco anterior das parcerias, né? Como esse ano a gente intensificou muito a nossa atuação no agro, a gente vem pegando esses bolsões leiteiros, né? Os laticínios, para que a gente consiga ter parceria com eles, para minimamente conseguir confirmar esses contratos e a gente conseguir utilizar eles como garantia. Uma outra possibilidade, quando isso não é possível, é a utilização da própria CPR, né? Sim. A gente teve o advento, alguns anos atrás, que melhorou a sua forma de formalização, dando segurança não só ao produtor, mas ao mercado. É uma outra possibilidade também, né? Que a gente enxerga a produção e às vezes tem essa deficiência na terra, ou o produtor está arrendando a terra e naturalmente essa terra não pode ser concedida como garantia. E aí a gente vai em cima da CPR para que a gente consiga compor a garantia da operação. Bom, então, conversando aqui com o Tiago, eu estava falando de um tema que é muito importante, que é a velocidade do acesso ao crédito. Tem instrumentos de pré-aprovação do crédito, cartão, né, cartão do BNDES, tudo. Como é que tem a resposta do Sicredi? É isso que na operação eu queria agora explorar de você. Que velocidade o produtor pode esperar? Porque muitas vezes eles ficam muito frustrados porque pedem uma cotação do equipamento. E aí muda o preço e não consegue viabilizar a operação de crédito. Perfeito. Tem prazo, muitas vezes, de plantio. E aí não consegue viabilizar a operação, retarda todo o processo. Então, a operação num banco é muito importante essa velocidade. Sem dúvida. Na agricultura, né, na produção agro, como um todo, as janelas são fundamentais. Né? Fundamentais. Então, vamos lá. Eu vou dividir isso em alguns pilares aqui, algumas caixinhas para ficar mais fácil a gente entender. Quando a gente olha o pré-aprovado, o sistema Sicredi ele já está totalmente apto para a gente fazer as pré-avaliações, inclusive as contratações nos nossos meios de relacionamento como aplicativo, né? Então, especificamente no produtor rural, a gente tem uma segmentação que ele é destacada da PF urbana, porque ele tem particularidades diferentes, ele tem fluxos de caixa diferentes, momentos de pagamento diferentes, ele não é tão rotineiro, né, na sua maioria de atuação. Então, com o cadastro feito dentro do sistema, ele automaticamente faz a leitura do perfil e faz a disponibilização pré-aprovada para contratação de cartão de crédito, cartão BNDES, máquinas e equipamentos, como você bem sugeriu. E, obviamente, né, a gente tem as análises manuais, né, quando a gente vai olhar os projetos maiores. Mas, como a gente vinha falando nos blocos anteriores, né, a facilidade da gente estar nas regiões, em loco, né, a gente ter a sensibilidade do time que acontece dentro da agricultura no estado do Ceará e agora em São Luís, que a gente está, né, entrando no Maranhão, a gente consegue ter o senso de urgência, né, o senso de saber se a gente perder aqueles dias, provavelmente a gente vai prejudicar o produtor e do nosso lado a gente não vai conseguir atender o associado, né? Então, o fato da gente estar um pouco mais próximo facilita. Então, a velocidade acaba sendo um pouco mais fácil ou até mais rápida na sensibilidade por essa proximidade, por a gente estar dentro inserido na localidade, né? O que é que você destacaria na operação do banco que favorece o pequeno produtor? Essa busca, esse esforço que vocês fizeram para ser um banco moderno hoje e tudo, o que é que vocês têm assim como destaque, top 3 de destaque da operação do banco em favor do produtor? Elencar os 3 vão ser difíceis, né? Vamos lá. Cooperativismo. A gente está aqui para desenvolver as localidades onde a gente está inserido. Eu acho que ninguém cresce sozinho. E como muito bem dito pelo Marcelo, os grandes têm muito acesso, né? Eles são muito assediados, inclusive com players fora do Brasil até. Então aí a gente começa a olhar um pouco mais para o médio e para o pequeno.
que é o grande colchão do nosso país, né? Ali que as coisas de fato acontecem. E a gente está próximo, então isso é uma facilidade, é uma coisa que eu diria que é primordial para o associado e para nós. Essa proximidade facilita muito, então é um dos pilares do cooperativismo. Segundo, quem é cooperado, quem é associado tem poder de voto, né? Eles estão lá na decisão da cooperativa. Inclusive, para a gente decidir o planejamento estratégico no agro, não fomos nós, diretores, ou o conselho que decidiu. Foi uma proposta dos associados, da comunidade que a gente está inserido. E, por fim, as taxas de ação competitivas. Fica muito melhor quando a gente distribui todo o resultado que a gente deu, né? Maravilha. Então, acho que são os top 3 aí que eu posso elencar. Chegamos ao fim do nosso programa, agradecendo ao Marcelo Farias, agradecendo ao Tiago Pacheco. Muito obrigado. Foi realmente muito esclarecedor e uma notícia muito boa para o agro cearense. O Sicredi agora com nova disposição para conceder novas linhas de crédito para o pequeno e médio produtor no Ceará. Muito obrigado, até o próximo programa. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho há 55 anos.